respeita o Senhor Jesus? Quem respeita o Senhor Jesus aí? Quem respeita o Senhor Jesus? Vamos aqui na palavra e nós vamos aprender a respeitar mais ainda. O castigo do quê? O castigo do quê? O castigo do quê? Por que pecado voluntário? Por que será? A pessoa faz de graça, entende não? Não tem voluntários por aí? Não tem enchente em alguns lugares? A pessoa é um voluntário para ir lá limpar as ruas. Ela faz de quê? Tem prazer em fazer. Não é isso? Tem gente que tem prazer no que também? No pecado. Os que não conhecem a verdade, eles não entendem o que está fazendo. Eles não estão voluntários naquilo, eles estão escravos. Voluntário é quando você tem disponibilidade sua própria para querer ir, mesmo sabendo que aquilo tem risco. Isso é ser voluntário. Não teve uma menina que ela foi escalar uma montanha lá um vulcão na Indonésia? Quantos voluntários apareceram? Vários, foi ou não foi? Para salvar a vida dela, foi ou não foi? Voluntário, eles sabiam do risco que tinha aquele vulcão, sabia ou não sabia? Eles sabiam como é que era aquele lugar, eles foram, pode ver que alguns foram até certo ponto e voltaram, sim ou não? Só teve um rapaz que teve coragem de ir até o fim para achar aquela mulher, porque ele conhecia o quê? Os riscos. Então, quando você conhece a verdade, a palavra de Deus, e você pega voluntariamente, você está indo sabendo o risco que você está correndo. Tem uns que falam, vou até aqui porque se eu for mais fundo eu morro. Eu sou descoberto. É ou não é? Porque é voluntário. Sabe o que está fazendo. Não está falando de escravos. Escravos são aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Eles estão pecando e nunca ouviram o que é a verdade. Nunca tiveram o que você tem. A revelação do Espírito Santo. Toma a Santa Ceia. Conhece a verdade. Tem o poder de Deus na sua vida. Vê os milagres. Tem fé para curar as pessoas, para abençoar. É ou não é? Então você conhece, não conhece? O mundo não conhece. Você fala, eu vou orar por tal pessoa e Jesus vai curar. Alguns deles zombam da gente, é verdade ou não é? Porque eles não conhecem. Você entende o que o pastor está pregando? Então o pecado voluntário quer dizer o quê? A pessoa conhece o risco, sabe para onde o pecado leva a pessoa, sim ou não? Mas ainda arrisca tudo para cometer aquilo. Ela sabe que pode acabar com tudo na vida dela. Mas mesmo ela sabendo, ela é voluntária. Ela sabe o risco, mas ela vai. Deus está falando desses. O pecado voluntário tem o quê? Castigo. Porque conheceu a verdade. Conheceu a palavra do Santíssimo. Conheceu a glória de Deus. Viu o milagre que Jesus fez na sua vida. Viu o livramento que Jesus te deu. Viu como Deus te abençoou. Não é verdade? Olha o que diz aqui, ó. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Porque você aceitou Jesus, não aceitou? Sim ou não? Não fez uma aliança? Nós não fizemos uma aliança? Então nós conhecemos a plena verdade. Fomos lavados pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz, conhecereis a verdade? Mas depois de conhecer a verdade, continuarmos liberalmente no pecado, já não há sacrifício para salvar essa pessoa. Porque a única verdade que poderia salvá-la, ela pisou.
ela desfez. Ela colocou a salvação em risco para fazer as suas vontades, os seus desejos. Ela deixou o precioso, o santo, o pleno conhecimento da verdade, trocou a sua salvação por alguns minutos de prazeres. Trocou aquilo que é eterno por prazeres momentâneos. Desfez do santo, mesmo conhecendo o quê? A verdade. Já não há mais sacrifício. Se vive voluntariamente nisso. Voluntariamente é aquele que se dispõe a fazer. Você está entendendo ou não? Não é algo que você foi forçado naquele momento. Alguém lhe xingou, você acabou xingando a pessoa. É ou não é? Alguém lhe deu um tapa na orelha, você deu um tapa na orelha também. Acontece. Vai dizer que não acontece. Nunca ouvi ninguém pregar isso, mas eu prego. De repente, na hora do negócio quente ali, não é verdade? Te acertaram, você acertou a pessoa. Deus não está falando desse pecado, que isso não é voluntário, isso é reação. O voluntário é aquele que se dispõe para colocar tudo em risco para fazer a sua própria vontade. Você entende o que o pastor está pregando? Vou dar um exemplo, casamento. A pessoa tem filho, tem família, não é verdade? Tem um lar, tem tudo, mas ela põe tudo em risco para ter aqueles momentos de prazer, não é assim? Não está nem aí, desfez da família, não é verdade? Então a mesma coisa quando faz isso com o Santíssimo, pior ainda. Você entende o que o pastor está pregando? Porque Deus não obriga ninguém a fazer aliança. Obriga? Pelo contrário, a pessoa vem sofrendo, porque o pecado traz sofrimento, né? Traz angústia, não é verdade? Traz dores, sim ou não? Mas depois de ter conhecido a plena verdade, ela joga tudo para o alto. Por quê? Porque profanou contra o sangue do santo, contra o justo. Porque ela conhece. Não é aqueles que não conhecem. Eu já fui ignorante. A Bíblia diz que o tempo da ignorância foi perdoado, não está escrito aí? Nós já fomos ignorantes, não é verdade, igreja? A gente não sabia o que fazia, sim ou não? A gente se arrependia de alguma coisa assim, mas não sabia, porque nós éramos presos naquilo. A gente não sabia. Tem pessoas que falam, hoje eu não vou cheirar cocaína. O que ela faz depois? Cheira o quê? Mas ela falou, ela não queria. Você entende o que o pastor está pregando? E ela não entende porque ela é presa naquele vício. Ela não está ali voluntária. Ela está ali o quê? Escrava. Voluntária depois da pessoa estar limpo, na presença de Deus, conheceu a palavra de Deus, tomou Santa Ceia, recebeu o Espírito Santo, uma chateação, um prato, alguma coisa, ela fala, hoje eu vou cheirar cocaína. Ela está cuspindo na cruz de Jesus de novo. Sabia que tem gente que faz isso? Uma chateação que ela passa. Alguém falou algo que ela não gostou. Ela profana o sangue de Jesus para querer se vingar de uma pessoa. É assim ou não é? Está amarrado em nome de Jesus, não é verdade, igreja? Nós cremos e aguardamos o Senhor com paciência. Quem crê e aguarda o Senhor Jesus, continua aguardando. Amém? Achou a palavra aí? Olha lá o que diz lá, ó. Então nós não podemos ser voluntários para o pecado, igreja. Quando nós estávamos na ignorância, ó, no versículo 30, ó. Ora, não levou Deus em conta os tempos do quê? Do quê? Ignorância é o quê? A pessoa estúpida? Não. Desprovida de sabedoria. Nesse caso é desprovida da verdade. Ela não conhecia a verdade. Então, esse tempo Deus não levou em conta. Agora, a partir do momento que você conhece a palavra, a verdade, é só você perceber, você conheceu a verdade, você já é renovado. Você tem tudo dentro de você. Todos nós somos tentados, igreja.
Nós temos a verdade dentro de nós. Você acha que o pastor não é tentado, não? Passa alguns minutos, acabou toda a tentação, porque Deus é mais forte. Agora tem gente que não resiste nem 5 minutos de tentação. Estou falando besteira? Porque não valoriza o sangue de Jesus. A tentação ela vem para todos. Depois ela vai embora. Só resistir, ficar firme, valorizar o sangue de Jesus. Não é verdade, igreja? É ou não é? Todos nós somos tentados. Vão oferecer pratos para você. Vão oferecer coisas para tirar você da presença de Deus. Você entende o que o pastor está pregando? Olha lá. Ora, não levou Deus em conta os tempos do quê? Do quê? Da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Deus não levou em conta. Se arrependam. Se arrepender é continuar praticando, sendo voluntário? Não. É desistir desse caminho mau, esse caminho que leva para a morte, esse caminho que leva para a destruição, esse caminho que não tem vida nenhuma. A pessoa que entra nesse caminho, ela não tem um casamento abençoado, ela não tem um emprego digno, ela não tem uma família digna, ela não é igreja, porque entrou pelo caminho errado, pelo caminho largo. Você entende ou não? Você vê as pessoas que constroem família, conhecendo pessoas em botequim, em baladas, o problema que dá, se não é Jesus para consertar depois. Estou falando besteira? É agressão, é ou não é? É ou não é? Xingamentos, a família vai crescendo daquela forma, não é verdade, igreja? É ou não é? Alcoolizados, drogados dentro de uma casa, armados. É verdade. Por quê? Porque na ignorância eles faziam de tudo e quiseram construir família mesmo daquele jeito. Você entende o que o pastor está pregando? Por isso que Deus é bom, não é verdade, igreja? Que a pessoa faz tudo errado e Deus não leva em conta. Pode ver que vem para a presença de Deus e Deus conserta. Deus consertou a minha vida. Mas Ele não levou em conta o tempo da minha ignorância. Depois que Ele consertou a minha vida, eu estou aí no altar, graças a Deus. Mais de uma década, não é verdade? E nós somos tentados, todos nós. O diabo tenta mais o pastor, a missionária, os obreiros do que o povo ainda. Sabia disso não? Nós somos mais tentados ainda. Porque ele atingindo o pastor, quantas almas ele atinge? É 5 minutos a tentação, porque muda o foco e olha para Jesus e acabou. Agora se você ficar ali focado no que o diabo está mostrando, você cai. Qualquer um. Quando a Bíblia fala, fuja da aparência maligna. É isso. O que é aparência maligna? Tudo aquilo que quer tirar você da presença de quem? De Deus. O diabo falou para Jesus, tudo isso aqui é seu, eu vou te dar a glória desse mundo. Foi ou não foi? Jesus imediatamente já repreendeu. Foi ou não foi? É repreender, é estar firme, porque você tem o sangue do justo. Até a amizade que você vê que a pessoa não teme a Deus, você tem que sair fora muitas das vezes. Quer te derrubar, não é verdade, igreja? É ou não é? Quer mostrar coisa de adultério para você, de prostituição, tem que sair fora, não é verdade, igreja? Tem homens que é casado e quer mostrar outra mulher para o outro homem que é casado também. Tem mulheres que é casada e quer mostrar homens para aquela outra mulher que é casada. Uma amizade dessa eu não quero não, de jeito nenhum. Estou falando diante do Espírito Santo. Não sou melhor que eles não, mas eu não quero de jeito nenhum. Cada um escolhe o que quer, porque eu valorizo a minha vida que eu tenho com Deus. Eu já tenho minha esposa, tenho minha família. Vou ficar com conversa fiada, não é verdade, igreja? Glória a Deus. Tem que respeitar, ter caráter. Amém, igreja? Então, o tempo da ignorância Deus não levou em conta, mas agora tem o castigo. Tem gente que fala que Deus não castiga. Tem uma religião aí que fala que Deus não castiga, né?
Aí o castigo, não está escrito ali, ó, mostra lá o título, onde nós estávamos. Não é verdade no título, ó. Tem gente que fala que Deus não castiga. Quem já ouviu alguém falar isso aí? Já ouviu mesmo? Quem já ouviu falar que Deus não castiga? O castigo do quê? Conhece a verdade, igual nós conhecemos, e deixa essa pessoa blasfemar contra o nome do santo, que ela vai ver se não tem castigo. Não é verdade, igreja? Um dos maiores castigos é quando a presença de Deus sai da gente. É o maior. A pessoa que já ficou vazia, sem Deus. Quem já era vazio não tem problema, não é verdade? Agora quem foi preenchido pelo Espírito Santo, tem a presença de Deus, caiu no pecado. Lembra de Judas? O diabo encheu o coração de Judas, e Judas entregou Jesus, traiu Jesus, e depois ele entrou em remorso e se matou. Por que Judas se matou? Porque a presença de Deus saiu da vida de Judas. Quando a pessoa perde a presença de Deus, tem muitos pastores aí que estão tirando a própria vida hoje. Você acha que eu estou falando besteira? Porque eles blasfemaram contra o nome de Jesus, conhecendo a verdade, pregando a verdade. Eu não estou julgando eles não, estou falando a verdade, estou falando diante de Deus. Eu não estou julgando. Quem sou eu para julgar? Se eu não cuidar da minha vida, eu também caio. Se eu não valorizar o que Deus me deu, eu também caio. É assim ou não é, igreja? Bom é quem? É Deus. Amém? Então depois que eu conheço a palavra de Deus, eu tenho que ter uma vida reta com quem? Com Deus. Quem deseja ter uma vida reta com Deus? Quem deseja? Igreja, é tão bom a gente ser honesto, não é verdade? Consigo mesmo, com as outras pessoas, não é verdade? Não é verdade, igreja? Dormir com a consciência limpa, sim ou não? Quem já foi do mundo e trai a esposa ou trai o marido, não guarda o celular. O celular fica em cima do guarda-roupa desligado, tem 2 chips e não tem paz. Eu estou falando besteira? Adianta achar que está na vantagem e não ter paz, não ter alegria, não ter confiança. Não é verdade, igreja? Que vida é essa? Quem anda com Deus, é reto com Deus, ele é transparente. Aonde ele vai sabendo que teme a Deus. Ninguém desconfia dele. A esposa ama ele, ele ama a esposa, não é assim? Porque uma pessoa que teme a quem? A Deus. A pessoa que ama a Deus, tem caráter com Deus, ela é bem vista pelas pessoas que estão próximo dela, porque conhece ela. Talvez não é bem vista pelos outros, mas quem está próximo dela conhece ela. Conhece ou não conhece? Sim ou não, igreja? Então, depois que conhecemos a palavra de Deus, de maneira nenhuma, podemos viver voluntariamente no pecado. De maneira nenhuma. Pecar, nós pecamos, sim ou não? Errar, erramos, sim ou não? Mas não pode ser voluntariamente. Você sabendo dos riscos e falando, eu vou lá, eu vou fazer. Depois eu volto. Tem gente que fala isso, sabia? É assim ou não é? Não volta. Isso é uma armadilha. Alguns morrem lá. Sansão quase morreu, foi ou não foi? Sansão achou que ele tinha força para voltar. Quase morreu, ficou cego. Olha a vida de Sansão. Virou uma desgraça, me perdoe a palavra. Sansão tinha tudo para ser uma vida bem-aventurada, não tinha não, igreja? Começou tão linda a história de Sansão, tão linda, tão linda, tão linda. Deus está escrevendo uma história linda para nós. Mas o caminho é apertado, igreja, não é fácil. Eu não vou falar para você que é fácil, não é? O caminho é apertado. A gente tem que renunciar todos os dias a essa carne miserável e se pôr diante de Deus com o coração puro. Diante de Deus. Quem alimenta o Espírito, ele continua forte. Glória a Deus. Continuando a palavra.
Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta o quê? Sacrifício pelo quê? Como é sabendo da plenitude da verdade? O que é isso? O que é isso? Você falou, eu aceito Jesus hoje como Senhor da minha vida. Eu vou batizar, vou andar nos caminhos do Senhor. Eu sei que Jesus morreu por mim. Eu vou ter vida em Jesus. Os meus pecados são perdoados. Você sabe de tudo isso. Recebeu a verdade, o pleno conhecimento. Aí lá na frente, de repente você se chateia ou alguma coisa e já esquece do juramento, já esquece da promessa, já esquece que você tem um Senhor. Quer dizer o quê? Você não é mais ignorante, nem eu. Nós temos que ter consciência do que fazemos, não é verdade, igreja? Sim ou não? Glória a Deus. Então vamos continuar. Então já não resta sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo. Fogo o quê? Vingador. Preste a consumir os adversários, é aqueles que se opõem contra a palavra de Deus. Conheceu a verdade, não é o mundo. Você entende o que o pastor está pregando? O mundo é inimigo, é diferente. Inimigo não chega perto um do outro, sabia disso? O inimigo chega perto, o adversário chega. Então Deus trata esse que chegou perto dele como adversário, porque sentou à mesa. Sentou à mesa, foi lavado os pés dele. É adversário, não é inimigo. Então tem uma vingança de Deus contra os adversários, que faz a gente sofrer. Você entende o que o pastor está pregando? Pessoas falsas do nosso lado, sabe? Que é cheia de maldade, de sujeira, e é doida para ver a gente na destruição. É adversário de Deus, porque conhece a verdade, conhece a palavra. Anda com ciúmes, com raiva, com ira, com contenda, com porfias, desejando o mal, mesmo depois de ter conhecido o que? A plena verdade. Esqueceu que Jesus disse: amai uns aos outros, sem hipocrisia, não é verdade, igreja? Seja quem é, está triste, está bravo. Chega de hipocrisia, não é verdade? Não é verdade? Nós não temos que ser assim. Quando eu estou triste, eu estou triste. Quando estou feliz, eu estou feliz. Eu não tenho que estar vivendo de status, está entendendo? Porque o Senhor me ensinou a honrar o sangue dele, ensinou você também a palavra dele. Glória a Deus. Então nós sabemos que temos que honrar Deus. O caminho está por aí. Pastor, eu desonrei a Deus e eu estou pagando o preço. Não adianta ficar reclamando e murmurando. Lembra aonde tudo começou e volte. Começa do zero. Não vem querer sentar na janela, né? Está entendendo como é que é? Começa do zero ali, entendeu? Não é verdade, igreja? Esqueça tudo que aprendeu. Eu quero voltar ao primeiro amor. Quem já ouviu esse louvor? Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-te contigo, Senhor. É voltar. Você entende o que o pastor está pregando? Voltar ao primeiro amor, o respeito, o zelo, o carinho. Não é querer ser professor, não. Não é querer ser melhor que os outros. Você entende ou não? Falar algo para você, igreja. Eu conheço mulheres e homens de Deus, mas eu já lidei com tanta gente falsa nessa vida. Tanta gente que quer ver a minha morte, a minha destruição. E está dentro da casa de Deus, dentro de uma igreja, numa religião, sei lá. Será que não aprendeu que o sangue de Jesus é precioso? E que nós temos que andar em retidão e amor uns com os outros? Não é verdade, igreja? Sim ou não? Continuando a palavra. Sem misericórdia
morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei, lá na lei de Moisés, lá, alguém era pego em adultério, 2 testemunhas. Vem cá, obreiro José Paulo. Vem cá, obreiro Alex, por gentileza. Obreiro Linei também. Agora eu vou pegar a esposa da obreiro Linei. Vem cá. Vem cá, obreira Fátima. Vem cá, senhora. Fica aqui, minha filha. Na lei de Moisés é assim, ó. Quantas testemunhas? Pode ficar aí. 2 ou quantas testemunhas? 3. Obreira Fátima é mulher de Deus, mas vou dar um exemplo. Aquele lá é o marido dela, aquele de azul. Ela está traindo o marido dela. Exemplo, não está. Glória a Deus. Não deixe o diabo sujar o seu coração, não. Eu estou dando exemplo. Os 2 viram. Você entende que o pastor está pregando? Os 2 é o quê? Testemunha. Então eles rejeitaram a lei de quem? De Moisés. Por 2 testemunhas, ela está condenada ao quê? Está condenada ao quê? Está condenada ao quê? Na lei de quem? De Moisés. Continua a palavra. Pode ficar aí, ó. Continua a palavra lá. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou, que pisou aos pés o filho, fez aliança com Deus, andou com Deus, tomou santa ceia, sentou à mesa. Você viu o Senhor para sempre. O Senhor, meu amor, te amo. Esse aí é digno de mais severo castigo. Eu não vou ficar fazendo igual os falsos profetas falam para você, não. Depois que tem aliança com Deus, é honrar Deus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, é honrar Deus. Glória a Deus. Porque quando na lei de Moisés ela ia ser apedrejada, não é verdade? Sim ou não? Mas aqui, por ter calcado o Filho de Deus, o castigo é maior. Quer dizer o que? A morte ainda é pouco. Está escrito ali. A morte não é nada. Tem pessoas que se afastam da presença de Deus, se vendem para o pecado. Jovenzinhos estavam na igreja, aí começam a sair da igreja, fala que foi para outro ministério, depois começa a usar droga, beber cachaça, ir para as baladas, morre. A pessoa fala, coitado, morreu. Não, não é coitado porque morreu, coitado porque saiu da presença de Deus. Porque o pior vai ser depois disso. A morte aqui a gente vê do jeito, mas quando fecha os olhos aqui, abre os olhos em outro lugar. E o espírito imundo que eu e você não vemos aqui, esse que pisa o nome do Senhor, quando ele abrir os olhos, ele vai ver o diabo do jeito que o diabo é. Aí ele vai ver que não era brincadeira. Você entende que o pastor está pregando, igreja? Eu não estou pondo medo de você, não, é a verdade. É a palavra que está dizendo que vai ser pior para esses que pisam o nome de Jesus. O apedrejamento, a forca, não é nada comparado. O que esse é digno de receber. Você está entendendo o que o pastor está pregando? Sabe por que tem pessoas que ainda não honram ao Senhor Jesus? Uma porque não conhece a bondade de Deus completa. Outros porque não conhecem a verdade. E outros porque são loucos. Porque conhecem, mas são o quê? Loucos. Você vai se atirar no buraco fundo? Você vai subir lá na ponte e falar, vou voar e pular? Por quê? Se você estiver fazendo isso, ele chama a ambulância e te prende, fala, é louco. Então como é que eu vou jogar minha vida no inferno por causa de prazeres momentâneos? Só se tiver o quê? Louco, fora de si.
Estou falando besteira, igreja? É tanto que a maioria que faz isso depois fica louco mesmo, já percebeu? Eu estou falando besteira, igreja? Eu não estou querendo maltratar você, eu estou maltratando alguém? Eu estou tentando mostrar para você a verdade de uma forma mais clara, que daqui a pouco vai acabar o culto e não dá tempo para falar tudo se eu não tomar cuidado. Não é melhor falar do jeito que você entenda? É ou não é? Sim ou não? Quem está entendendo isso aí? A pessoa fala, hoje eu vivo na graça, é ou não é? Na lei de Moisés, morria e ainda tem um julgamento. Amém? Foi pego em adultério, pagou pelo preço, o pecado ali já foi consumido, e tem o que? O juízo. Mas quem pisa o Filho de Deus com os pés, olha o que espera ele lá, ó. Pisou o Filho de Deus com quem? Com os pés, com o quê? Com os pés. E profanou o sangue do quê? O sangue da aliança é o quê? O sangue de Jesus, que te lavou, que me lavou. Com o qual você foi feito santo de Deus, santificado, porque quando o sangue de Jesus vem sobre nós, Deus não olha mais para nós como pecado, Deus olha para nós como filho dele também. O pecado ficou para trás, Deus nem lembra dele. Então profanou também o que? O sangue de Jesus, que nos e ultrajou o Espírito, ultrajou, afrontou o Espírito Santo. Olha quantos pecados cometeu. No tempo da lei era o adultério, mas no tempo da graça pisou o Filho de Deus, zombou do sangue de Jesus, com o qual foi santificado, e afrontou o Espírito da graça. Tem gente que fala, eu pequei. Quem não peca, essa não é, porque não sabe o que está fazendo. Se soubesse o que está fazendo, ia se arrepender de joelho, ia lamber o chão da igreja toda, pedindo perdão para Deus. Estou falando besteira? Para não perder a salvação. Eu faria isso numa boa, diante do Espírito Santo. É melhor lamber o chão da igreja do que lamber o pé do diabo lá no inferno. Estou dando exemplo. Se o Senhor me perdoa, quer que eu lambe o chão da igreja toda, eu lambo, Senhor. Eu sei que Deus não vai fazer isso, mas estou dando exemplo. É melhor entrar no céu faltando uns dos olhos do que entrar com os dois no inferno. A Bíblia fala isso. Fala ou não fala? Vigiai o quê? E orai. O sangue de Jesus é precioso, perdoou nossos pecados, igreja. Eu era um sujeito que eu não tinha mais vida, eu não tinha mais nada. Eu estava condenado à morte, ao inferno. Aí Deus me perdoou. E hoje eu estou aqui falando para você que servir a Jesus é maravilhoso. E não é com falsidade. Estou falando diante do Espírito Santo. Mas dói tanto o coração de um pastor que é pastor mesmo. Porque muitos, por falta de conhecimento, estão profanando o sangue de Jesus, zombando do Espírito Santo. Quando era no tempo da lei, o apedrejamento parecia terrível, mas terrível é o que está por vir. Olha o que a Bíblia diz. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence o quê? Deus castiga ou não castiga? A mim pertence o quê? A vingança. Por isso que a Bíblia diz, lá em Apocalipse, porque não é quente, nem frio, e se morno, estou a ponto de vomitar-te. Quer dizer o quê? Dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, não é nem quente, nem frio, não é nem inimigo e nem amigo de Deus. Deus quer que escolha um lado. A vingança vai ser mais severa para esses que estão dentro da casa de Deus, brincando, zombando do sangue de Jesus, do que para as meretrizes, para os ladrões lá fora. O juízo vai ser maior para esses.
Porque eles estão zombando, não é do pastor. Igreja, teve um jovenzinho aqui na igreja que eu cuidei tanto dele, amei tanto ele, fazia parte do evangelista, aqui do evangelismo. Aí ele resolveu sair da igreja e foi mudar de ministério. Falei amém, que Deus abençoe ele. Mas se ele voltar, está com os braços abertos. Mas hoje ele zomba de mim, ri da minha cara, me afronta, me maltrata. Eu não fiz nada contra a vida dele. Mas eu estava triste com isso, agora Deus me confortou, porque se zombam do sangue de Jesus, quem sou eu, não é verdade? Aí foi para bebedice, já caiu em um monte de armadilha, e está rindo de mim, que estou de braço aberto para recebê-lo a qualquer momento. Você entende o que o pastor está pregando? Eu já recebi muitas pessoas que caíam, eu abracei. Teve pessoas que na porta da igreja mesmo falou, pastor, eu caí e fui para a bebedice. Eu abracei na porta da igreja, eu recebi e não maltratei. Porque pecar, todos podem pecar, não é verdade? Cair, não é verdade, igreja? Agora ficar zombando do seu pastor, do sangue de Jesus, afrontando o Espírito Santo, a mão de Deus pesa na pessoa. Porque nós não estamos fazendo mal para ninguém. Se a pessoa quiser mudar de ministério, pode mudar. Eu não sou dono de vocês. Eu estou pregando a palavra para vocês. Vocês são ovelhas do aprisco de Deus. Você entende o que o pastor está pregando? Eu não estou para dominar o rebanho do Senhor, não. Eu não sou nem digno de pregar a palavra. Eu dou graças a Deus que em vez de quando aparecem as pessoas para me ouvir, não é verdade? Eu fico feliz, eu vou brigar, não, quero eles aqui, mas se eles querem mudar de ministério, não é verdade? É certo que não é todo lugar que tem o que tem aqui, graças a Deus, né? Aqui nós temos a palavra da salvação, né? Mas cada um tem a decisão de escolher para si o que é melhor, não é verdade, igreja? Então não é fácil a vida de um pastor. E zomba de mim todos os dias. Todos os dias me afronta. E se juntou com as pessoas que zombam de mim também. E todo dia eu tenho que orar para não cair em tentação. Para não profanar contra o sangue de Jesus também. Porque é isso que o inimigo quer. Você entende o que o pastor está pregando? E não é fácil, igreja. Não é fácil. Eu evito até de passar por alguns lugares que estão para não ter problema, não é verdade? Porque toda hora fica mexendo com a gente, é tão ruim isso. A gente quer viver em paz, mas tem hora que as pessoas perturbam tanta gente, igreja. É tão difícil. Você não imagina. Eu não tenho medo de ninguém, não. Eu só tenho medo de perder a presença de Deus. Eu me conheço, igreja. Eu sei de onde Deus me tirou. Jamais eu vou voltar para esse lugar. Eu estou muito bem com Deus. Você também, quem está bem com Deus aí? Fica firme. Eu também passo lutas e ciladas, mas eu não posso profanar contra o sangue de Jesus. Eu era perturbado e demoniado, hoje eu sou limpo e Deus me vê como santo, por causa do sangue de Jesus. Sabia disso não? Quando Deus olha para você, Ele está olhando para o filho dele. Ele está olhando para o filho dele. Porque Ele é o primogênito de muitos, está escrito. Ele é o primeiro. Então, quando nós fizemos aliança com Jesus, pelo sangue de Jesus, nós éramos inimigos de Deus. E Deus, da sua tolerância, nos perdoou. E hoje Ele olha para nós e fala, esses são os santos. Ele tem eu e você como santo, como limpo. Não porque nós fizemos obra para ser limpo, mas porque Jesus morreu por nós. E fizemos aliança com Jesus. Como é que eu vou profanar tamanha grandeza dessa, igreja? Como é que eu vou profanar uma graça, uma misericórdia extraordinária que aconteceu comigo? Ninguém nunca me perdoou, mas Jesus me perdoou de primeira.
Eu tinha tantos inimigos, rapaz. Não dava para contar no dedo, não. O negócio era feio. Já minha alma estava próximo do inferno. Aonde eu ia, eu recebia isso. Todos feiticeiros que se levantavam, eu achava que eu ouvia alguma coisa boa deles. Ia sempre dois, eu e outro, né? Eu falei, eu vou levar esse aqui que é piorzinho que eu, entendeu? Porque ele vai falar que esse vai morrer, eu vou viver mais um pouquinho, né? Sempre era eu, rapaz. Falei, que negócio é esse? Eu pensava, será que alguém dava um dinheirinho para esse feiticeiro por fora? Não é não. É porque o inferno me cercava mesmo. E Jesus me perdoou. Eu vou profanar um amor desse? Igreja, se você deixar Deus forjar o seu coração, Ele vai te dar um caráter mais duro que diamante. Você vai amar Ele de todo o seu coração. Porque o caráter nasce do amor. Eu já vi pessoas mudar de vida porque nasceu um filho. Eu já vi isso. Um filho nasceu, a pessoa falou, não posso viver mais assim. Por causa do quê? Do amor, não é verdade, igreja? Então, quando nasce o amor dentro de nós e reconhecemos a grandeza do que Deus fez na nossa vida, o tamanho da aliança, o tamanho da bondade, a misericórdia que é impagável, a graça que foi recebida, eu falo, eu não sou louco de perder isso. Posso perder tudo, mesmo que eu não suporte nem ficar de pé, mas a presença do Senhor eu não quero perder. Pessoa, o que ele pensa na presença de Deus. Glória a Deus. Continuando, ó. Conheço as tuas obras. Volta lá em Apocalipse, ó. Conheço as tuas obras. Que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse o quê? Frio. Deus quer que a pessoa ou seja quente ou o quê? Ou é de Deus ou não é. Ou sim ou não. Tem muitas pessoas, igreja, que estão inocente entre aspas, porque elas são enganadas pelo diabo. O diabo fica assim, ó, rodeando, falando, não, vai lá, fica com aquela pessoa um pouquinho, não tem problema não, depois você pede perdão, vai lá fazer aquilo, é só uma baladinha hoje, não tem problema não, não, é só uma mágoa, fica com raiva daquela pessoa, Deus te perdoa, só rodeando. E muitas das vezes a pessoa acha que ali é o pensamento dela. Nós estamos vivendo um mês amarelo, é ou não é? O Henrique disse que hoje na escola dele todo mundo chorou, não foi, filho? Desesperado, foi ou não foi? A menina colocou corda no pescoço para se matar. Estamos falando de crianças, igreja. Nós não estamos falando de adultos, é de crianças que nem saiu do leite ainda. Elas acham que é o pensamento dela. Você está entendendo ou não que o pastor está pregando? Mas não é o pensamento dela, ele é o inimigo que faz a pessoa ir achando que tem volta, achando que pode ir e o quê? E voltar. Faz isso, depois você volta ao normal. É nada. Ali é igual colocar um pedacinho de queijo para o rato. O rato vai, acha que vai se dar o quê? Bem. E no final é o quê? É morte. Tem muitas pessoas querendo tirar a vida. Pesquisa aí, mês amarelo. Pesquisa quantas pessoas estão se matando no Brasil e no mundo inteiro. É o diabo que está fazendo isso com as pessoas. Porque as pessoas, muitos estão blasfemando contra o sangue de Jesus, estando dentro de uma igreja e marcando algumas coisas dentro da igreja, sentado no átrio do Senhor. Tem uns que acabam de tomar a Santa Ceia e vai para um motel com a amante, vai fazer coisas zombando do sangue de Jesus. Igreja, você não sabe como é que isso dói, essas coisas. E o que mais dói é que eles vão sofrer e não estão vendo. Eles acham que tem poder sobre a vida. Eles acham que tem domínio, não tem.
Tem tantos jovens morrendo, você não imagina. Eu estava vendo uma entrevista de um rapaz, não, de uma moça, que ela trabalha em necrotério. E ela disse que o que ela mais se assusta é as pessoas jovens, bonitas, cheias de vida, se matando. Jesus quer salvar o povo, mas o povo deve amá-lo e respeitá-lo. Nós não respeitamos o pai e a mãe, e temos vida, não é verdade, igreja? Assim devemos respeitar também o sangue de Jesus, a palavra de Deus. Fuja da aparência do mal, você jovem, entendeu, jovens? Sai fora dessas amiguinhas que só falam de prostituição, de coisa que não presta. Fuja disso. Logo, logo vocês vão casar, vão ser felizes, não é verdade? Vai ter sua família, fique em paz, não é verdade? Não vai na conversa dessas pessoas assanhadas. Sabe aquelas pessoas assanhadas? Só falam que não presta? Eu vou falar uma coisa aqui, você pode ficar triste comigo, mas eu tenho nojo de ficar perto de pessoas assim. Eu não gosto de ficar perto de pessoa que fala palavrão. Eu não sou melhor que ninguém não, igreja, mas eu tenho nojo disso. Tenho nojo do pecado. Tem gente que vai falar mal de mim, vai fazer o quê? A Bíblia diz que nós temos que odiar esse mundo. O que é que esse mundo dá de bom para as pessoas? O pecado no começo ele é doce como mel, mas depois se torna como? Amargo. Quem conhece alguém que já tentou tirar sua própria vida aí? Quem conhece alguém assim? Aí, ó, levanta a mão, continua com a mão levantada. Olha o tanto de gente, ó. Todos vocês conhecem alguém que já tentou tirar a própria vida? Quase a igreja inteira. Mas pergunta para essa pessoa que sobreviveu, que Deus livrou ela, por que ela quis tirar a vida dela? Ou foi uma frustração na vida sentimental? Foi ou não foi? Ou na vida financeira? É ou não é? Sim ou não? Ela tentou alguma coisa do jeito dela primeiro. Muitas abandonaram até o altar. Quantas pessoas abandonam o altar por causa de namorado, de namorada? Quantas pessoas deixam de aceitar Jesus por causa de homem ou de mulher? É ou não é? Vive assim, igreja. Qual vida vai ter? Mas você conhece a palavra de Deus. Nunca jogue fora o que Deus fez por você, porque Ele pagou um preço muito alto pela nossa vida. Ele deu o seu único filho. Você daria seu filho para morrer por alguém? Por um pecador? Por alguém desenganado? Não, você não daria. Mas Deus deu. Coloca no seu pensamento seu filho no lugar, naquela cruz, sofrendo, morrendo por um monte de pecador. Não era por pessoas que mereciam, não é verdade? É ou não é? Quando é por alguma pessoa que merece, é tido como herói. Quando você morre por alguém que, não é verdade? É do bem, você é tido como herói, não é verdade? Mas Jesus morreu, foi por pessoas que estavam em pecado, condenadas como eu. Amém? Então nós não podemos profanar. Vamos lá que eu vou encerrar. Vamos, continua Apocalipse, e depois nós vamos voltar para lá. Assim porque és morno, e nem és quente, e nem frio. Estou o quê? Estou o quê? A ponto de... Quando a pessoa ela faz coisas desagradáveis, pisa no nome de Jesus, profana contra o sangue de Jesus, profana contra o Espírito Santo, Deus tem prazer nela? Não tem. Nenhum pai tem prazer no filho quando está fazendo coisa errada? Tem? Qual é a mãe que tem prazer numa filha que está se prostituindo com mais de 10 homens? Não é verdade, igreja? A mãe tem prazer? Porque a mãe não criou para aquilo. Estou falando besteira? É pesado, mas tem que falar. Não é verdade, igreja? Então Deus também não tem prazer na pessoa que não cuida do que Deus deu, da vida. Lembrando, os que estão na ignorância, na tolerância de Deus, são perdoados. Mas depois de ter conhecido a palavra, sentado à mesa, recebido o Espírito Santo, o dom de Deus, nós devemos honrá-lo porque Ele honra a gente.
Não é verdade? No mínimo, o que nós temos que fazer? Honrá-lo, no mínimo. Aqui a unção de Deus está forte, minha orelha chega a estar quente, hein, rapaz. Rapaz, estou a ponto de vomitar. Te volta lá para a gente encerrarmos. Obrigado, obreiros. Glória a Deus. Quem compreendeu essa parte que o pastor ensinou? Naquele tempo era pego em adultério, jogava pedra, morria e teria o que? O juízo final. Mas aqui já está julgado. Você viu o que espera a pessoa? Você viu, né? O mais severo o quê? Castigo. Mais severo. Quer dizer o quê? No topo. Profanar o nome de Deus é um perigo. Quer que eu fale uma coisa para você? O que tem de pessoas que diz que é crente hoje, é ou não é? Profanando o nome de Deus na loucura da sua cabeça, porque tem pastores, bispos, apóstolos e profetas que os ensinam só a prosperar. Você entende que o pastor está pregando ou não? Entende que o pastor está pregando? Tem que ensinar que Deus castiga também, que Deus coloca na linha, que nós devemos honrá-lo e respeitá-lo. Glória a Deus. Continuando a palavra. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Ó, a conta chega. Pode rir de mim. Talvez demore uns 20, 30 anos, 40. Talvez eu vou para a glória primeiro ainda, não importa. Mas a palavra de Deus não volta atrás. Deus retribui. A conta chega. E é para todos. Não existe ninguém a quem Deus fique devendo alguma coisa. Deus paga direitinho, viu? Se é o bem, Deus paga com o bem. Se fez o mal, vai receber o mal também. Porque aquilo que o homem plantar, certamente vai colher. Então ama a Deus, pastor. Eu sirvo a Deus, eu sou honesto, tenho um caráter com Deus. Deus vai te retribuir também. Glória, graça e misericórdia. Amém? Sirva a Deus, persevera. Aqui vai passar rápido as coisas. É tanto que tudo vai passando, até os desejos vai passando, não é verdade? Quando chega uma idade, né, a mulher de Abraão já tinha perdido o desejo das mulheres, não foi? Está escrito ou não está? E o marido dela já estava amortecido. Você sabe o que é amortecido, né? Amortecido, já tinha perdido também o prazer pela esposa. Perdeu. Aí ela falou: como é que pode? Meu marido já está amortecido, eu já perdi o prazer. Foi ou não foi? Então as coisas vão acabando, vai ou não vai? É só esperar em quem? Logo, logo, tudo vai voltar para o devido lugar. Sim ou não, igreja? É perseverar. Na força da sua mocidade, busque a Deus. Porque vai chegar uma hora que vai cair um dente, vai começar a cair o cabelo, é ou não é? Vai murchar, sim ou não? Vai para debaixo da terra, é ou não é? Sim ou não? Nós temos que ter essa consciência. Mas quem serve a Deus de verdade vai ter um corpo glorioso na presença de Deus, com o poder do Espírito Santo. Vai ser renovado eternamente. Aí vai ter força. Glória a Deus, igreja. Vai ter paz de verdade. Amém? Continuando. E outra vez o Senhor julgará. Outra vez, ó, o Senhor julgará o seu povo. Ponto. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Fica de pé em nome de Jesus. Bem forte para Jesus. Horrível coisa é cair nas mãos do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então não brinque com as coisas de Deus. Ninguém. Eu sei que vocês não brincam, mas eu tenho que pregar, não é verdade, igreja? Glória a Deus. Vamos honrar a obra de Deus. Amém? Quem está participando da oferta de R$50 para trazer dia 12? Quem está participando? Pastor, eu quero participar, pastor. Honre a obra de Deus, igreja. Não deixe de honrar a obra de Deus, não. Pastor, estou desempregado. Honra, Deus vai te abençoar.
Glória a Deus. Deus vai abrir porta para você. O Senhor disse: eu retribuirei. Deus retribui, não retribui, igreja? Então você vai honrar Deus. Que dia eu vou trazer essa oferta? Dia 12, tá? Está na mão do obreiro Alex. Quando você vir receber a unção na palma da mão, você vai vir aqui e vai pegar o envelope da oferta que você vai trazer para a obra de Deus. R$50 como oferta, e Deus vai te abençoar, tá bom? Aqui está o envelope do dízimo, está na mão da obreira Silene. O envelope da oferta. Aqui está o QR Code para você fazer o Pix, a transferência para a conta da igreja, tá bom? E aqui está a unção e o alforje. Levanta para o céu suas mãos em nome de Jesus. Pai, abençoa o teu povo, Senhor. Faça eles prosperar, crescer e multiplicar na terra. Meu Deus, eu sei que eles levam a palavra do Senhor a sério e têm caráter, porque eles são nascidos do Senhor. Continua fortalecendo eles, meu Pai, com a tua glória, com o teu poder, para que eles não caiam e fiquem inabaláveis para sempre, em nome de Jesus. Digo amém? Amém. Todos venham aqui receber a unção na palma da mão. Todos venham. Cuida aqui um pouquinho, missionário. E Deus é bom demais. A presença do Senhor me satisfaz. Deus é bom demais. A presença do Senhor me satisfaz. Ele opera milagres, eu acredito. Ele pode mudar sua história, eu acredito. Faz de você um vencedor, eu acredito. Ele é o Salvador. Oh, glória, a Ele toda glória. 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 E Deus é bom demais. A presença do Senhor me satisfaz. Deus Amém. É bom demais. Eu falei, deixa eu voltar rapidinho, senão a missionária não libera o povo não. Ela gosta de louvar, entendeu? Mas deixa eu voltar correndo, glória a Deus. Levanta para o céu a sua chave, em nome de Jesus. Uma hora a missionária vai fazer um culto aqui de louvor e adoração com o povo. Marca aí, missionária, a vigília, para passar louvando aí com o povo. Glória a Deus. Levanta para o céu a chave, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, o teu povo. Abençoa a chave, Senhor. Consagra este azeite. Vamos ungir todas as chaves. Está abençoado o azeite em nome de Jesus. Pai, domingo agora vamos entregar o sangue do Cordeiro. Iremos entregar o sangue que foi derramado por nossas vidas lá naquela cruz. O sangue do Senhor Jesus. Pessoas serão curadas, transformadas. Pessoas serão renovadas na nova aliança. Esse domingo será chamado o domingo da nova aliança no sangue de Jesus. Todos que desejam ter uma aliança com o Senhor estarão aqui. E todos que desejam renovar a aliança no sangue do Senhor estarão aqui também. E todos que desejam levar o sangue do Senhor consigo estarão recebendo o sangue do Cordeiro no domingo pela manhã e pela noite, e serão ricamente abençoados. Pai, eu os abençoo em nome de Jesus, para a glória de Deus. Guarde, livre e proteja o teu povo. Amém? Diga graças a Deus. Domingo eu vou entregar o sangue do Cordeiro para todos aqui na igreja. Vão renovar a aliança no sangue. Muitas pessoas serão curadas, transformadas e abençoadas. Quando Jesus foi crucificado, o sangue dele caiu na terra. Muitas pessoas ressuscitou naquela mesma tarde. E assim vai acontecer na sua vida. Quem crê? Quem ama Jesus vai estar aqui domingo, tá bom? Vou esperar você, hein? Eu já gravei o rosto de todo mundo, ó. É um raio-x. Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor. Deus abençoe. A paz. Deus abençoe, gente.